Oi, tudo bom, pessoal? Eu resolvi me arrumar como se eu mesma estivesse indo para a reunion, porque eu não ia perder essa oportunidade. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. E se você já viu os outros vídeos, muito obrigada por voltar e assistir esse. Deixa aquele like se você já gostou dos outros também. E vamos começar porque eu acho que essa reunion foi a melhor de todas as temporadas de Casamento às Cegas. A gente começa esse episódio com o Nick e a Vanessa Lachey, que são os apresentadores desde sempre e eles são xingados desde a primeira temporada. Famosos por não fazer as perguntas certas que todo mundo quer saber e todo mundo ficou perguntando na internet por todos esses anos. Daí a gente vê que eles estão nos pods porque esse episódio foi gravado no mesmo estúdio em que são gravados os episódios de Casamento às Cegas, a parte das cabines. E eu achei tudo essa ideia. Amei. Pode seguir assim. Aí eles fazem umas brincadeirinhas na introdução, que eles vão entrando numas cabines, aí tem uns participantes, ou uns ex-participantes lá dentro. Aí numa delas aparece nosso casal Brett e Tiffany da temporada 4. E eu falei, menino, o que vocês estão fazendo aí? Pelo amor de Deus. Aí o pessoal da edição deve ter se tocado, que ficou um negócio meio estranho. E botou um close da agulha e da linha, pra brincar que a Tiffany estaria ajustando as calças ali do Brett, que é uma piada da época. Porque isso aconteceu no casamento dele. Ele tava doidinho porque a calça dele não tava do jeito que ele queria. E ele é uma pessoa muito ligada em moda, ele é um cara muito estiloso, então faz sentido, eu adoro ele sempre vai ter razão. E aí o Nick e a Vanessa vão andando pelos estúdios e aí eles chegam no palco onde tem a revelação, onde as portas se abrem. E eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eles são um casal, né? Eles são casados. Então eles podiam ter ido correndo e se abraçar no meio, dar um beijinho, mas não, eles só se encontraram no meio e sentaram no sofá. Achei uma oportunidade perdida, o ambiente pede essa cafonicezinha, sabe? Aí a gente vê que tem alguns participantes de temporadas anteriores ali no front stage, e aí o pessoal dessa temporada começa a entrar e minha nossa senhora, o que é que a Chelsea tá vestindo, gente? Mulher, eu não aguento mais te criticar, é sério. Me dá uma folga, eu tô me sentindo uma pessoa péssima. A Amy vem maravilhosa, com um vestido vermelho, todo cheio de lantejola, com a luva até aqui, daquelas de daminha, né, que vem do dedo do meio, assim. Cafona demais, mas eu amei. Bem no tema latino, Jessica Rabbit. Tem personalidade. Começam mostrando que eles ainda estão super bem, que eles estão juntos e as famílias também se dão super bem, viajam juntos e tal. Tudo ótimo, perfeito, que a gente esperava. Mostram a Giannina, que é da primeira temporada. Inclusive, a primeira temporada é muito boa, assistam. Ela tá grávida com o parceiro dela ali do lado. E acho que finalmente trouxeram as pessoas grávidas pra dar uma justiça pra Vanessa Lachey. Porque ela sempre perguntava se tinha alguém grávida, se eles estavam pensando em ter filhos e tal e tal. Ela sempre perguntava isso e a galera começou a falar que, tipo, isso não deve ser perguntado. Mas acho que quiseram mostrar que, olha, às vezes as pessoas ficam grávidas sim, tá vendo? Mas lembrando, recomendo muito vocês assistirem a primeira temporada pra vocês que começaram nessa. A Gigi é linda, mas assim, ela é um pouquinho descompensada. É muito entretenimento. Aí ela disse que foi chamada pra fazer parte do próximo elenco de Perfect Match, mas que no meio do caminho ela se apaixonou, não sei o que, e decidiu não ir. Diferente de certas pessoas que vão pra certos lugares só pra aparecer, né? E aí passamos pro palhaço do Jeremy, que tá lá com a camisa havaiana embaixo de um terno branco. E aí perguntam se ele tá saindo com alguém e tal. Aí ele diz que sim. Daí eles falam, já que você mencionou ela, pode entrar, Sarah Ann. E não é que eles ficaram juntos mesmo? Daí a Laura tava em Barcelona a trabalho, mas eles fazem uma ligação pelo Zoom e ela aparece lá também. Olha, Nick e Vanessa, depois de 6 temporadas, decidiram ouvir as críticas do público e dessa vez não estavam pra brincadeira. Já começaram. Jeremy, você tá aqui com a sua namorada, a sua ex-noiva, e parece que tem aí uma terceira mulher cuja mãe falou nas redes sociais que era sua noiva enquanto você estava se candidatando para esse experimento. O que é que você tem a dizer a respeito disso? Ele responde simplesmente que não é verdade. E ele foi noivo, sim, mas que esse relacionamento terminou antes de qualquer processo do casamento às cegas e que ele até falou pra Sarah Ann, pra Laura, pra todas as mulheres com quem ele conversou nas cabines. E a Laura confirma, então é verdade, né, gente? Aí a Vanessa pergunta, por que você mentiu sobre a sua localização depois de ter compartilhado com a Laura? Ele diz que mandou a localização antes de sair de casa, que nada inapropriado aconteceu, que eles só conversaram e depois ele foi deixar a Sarah Ann em casa. Aí a Vanessa, não, amor, não foi isso que eu perguntei. A pergunta foi, por que você deixou a localização ligada e depois mentiu a respeito disso?
Estavam afiados, finalmente. Aí ele disse que não mentiu intencionalmente. Aí a Vanessa pergunta, sim, tu ativou e esqueceu? Aí ele, não, eu só não tinha nada a esconder. Só eu que tô confusa. Esse povo tem uma habilidade de contorcer as respostas, né? Não, cara, você quis mentir porque a Laura perguntou ali no sofá. E você não queria dizer. E foi o que a Laura falou logo em seguida. Ela tem certeza que se ela não tivesse acordado e visto a localização, ele não teria admitido que estava conversando com ela ou que tinha ido até a casa dela. Aqui a gente meio que entra num terreno de especulação, né? Mas a gente tá aqui pra julgar a vida alheia, baseada em cortes de cerca de 15 horas das vidas delas, então sim, eu tenho a mesma certeza da Laura. Mas eu digo isso porque ele não foi direto com ela. Ele podia ter chegado em casa e já ter explicado. E ela esperou, tá? Vamos lembrar que ela esperou, foi fazendo perguntas pra ver o que ele respondia. Então ele não pode dizer que não teve a chance de ser sincero. A Laura diz que ele é um palhaço, porque ele sempre fica arrodeando, mas ele nunca assumiu nenhuma responsabilidade. Nunca pediu desculpas pelo que ele fez. Aí a Sarah Ann, do nada, corta, se intromete na conversa e começa a falar alto e dizer que ela não é uma pick-me girl, que a Laura é uma pick-me girl. Pausa para um momento explicando as gírias gringas. Pick-me girl, traduzindo diretamente, é a garota me escolha. Um movimento típico das comédias dramas românticos dos anos 2000, em que a menina quer ser escolhida por um cara em vez de outra garota. Eu sempre lembro dessa cena de Grey's Anatomy. Your choice? It's simple. Her or me. And I'm sure she's really great. But Derek, I love you. In a really, really big. Pretend to like your taste in music. Let you eat the last piece of cheesecake. Hold a radio over my head outside your window. So pick me. Choose me. Love me. A Sarah Ann começa a falar que a Laura viu que ela tava morrendo de chorar nas cabines depois que o Jeremy dispensou ela. E eu não tô entendendo o que isso tem a ver com a história. E o Jeremy tá tipo, Sarah, deixa pra lá, Sarah. O Nick dá uma segurada nessa discussão, ao mesmo tempo que ele bota mais lenha na fogueira e pergunta o que o restante das pessoas acham. Se eles acham que eles estavam realmente só conversando até as 5 horas da manhã. Todo mundo, tipo, não. Todo mundo quer ficar de fora dessa confusão. A Sarah disse que ela fala muito mesmo e que todo mundo viu, que inclusive o Matthew deixou ela falando sozinha nas cabines porque ela fala demais. E dá pra ver, assim, nesse momento, na própria reunion, que ela não para de falar até alguém interromper ela. A Vanessa faz a pergunta que eu até comentei no vídeo passado. Mas vocês se beijaram? Ela diz não, absolutamente não. Mas eu achei que o Jeremy ficou esperando pra reagir depois que ela teve a reação dela. Vocês não acharam, não? O Nick pergunta pra Laura o que ela acha e ela diz que não se importa o que aconteceu entre eles, que ela só acha eles dois nojentos. Gente, o fato de ter uma plateia lá reagindo é muito mais constrangedor, sério. Eu fiquei um pouco na dúvida se isso era necessário. E ela fala que durante o relacionamento deles, ela e o Jeremy conversaram muito pra saber onde é que eles estavam na intenção de se casar. Se eles estavam 80%, 85% pra se casar, e ela disse que nunca baixou abaixo desse nível. E ela disse que não consegue entender e achar que isso é compatível com o que ele estava falando, de estar realmente com ela e estar comprometido com ela e com esse processo, se no mesmo dia que ele conheceu a família dela, que ele passou o dia inteiro com a família dela, que ele abraçou o cachorro dela e tudo, ele foi à noite encontrar a Sarah Ann e ficou até 5 horas conversando com ela. E também dizendo pra Sarah que ia acabar com a Laura, né? Porque ela fala isso durante aquela conversa com a AD lá na festa do lago. Aí, realmente, né? Difícil confiar em qualquer coisa que esse homem diz. Daí, eles mostram uma cena inédita da Sarah Ann conversando com a Laura justamente nessa festa do lago. Eu nem creio que eles deixaram pra mostrar isso só agora. Ou seja, pelo menos houve realmente um momento em que a Sarah Ann foi lá falar com a Laura, dar a cara a tapa, dizendo que ela podia descarregar o que quisesse nela, porque ela merecia, ela tinha esse direito, e ela achava que devia explicações à Laura sobre a mensagem e tudo mais. Como eu disse num vídeo anterior também, ela falou, isso foi uma vontade dela porque ela ainda tinha sentimentos que ela precisava botar pra fora, coisas não resolvidas, coisas não ditas, e já que eles ainda não estavam casados, se não era melhor ela mandar logo. Aí ela achou melhor mandar como se ainda tivesse em tempo de mandar.
Mas ela assume a responsabilidade. Ela fala que pensou nisso de uma outra forma e que ela não deveria ter pensado nessa forma. E ela pede desculpas. A Laura até agradece ela ter vindo falar com ela. Realmente achou desrespeitoso ela ter mandado a mensagem. Mas que no final das contas o problema dela era com o Jeremy, porque foi quem assumiu um compromisso com ela. Que disse que ia proteger o coração dela e tal, e acabou fazendo isso. E o pior é que ela chegou a perguntar, caso o cenário fosse outro, ou seguisse outro caminho, ou escolhesse outra pessoa, nesse cenário, você teria pedido pra casar com a Sarah Ann? Ela disse que ele respondeu, de jeito nenhum. Gente, eu tenho medo de gente que fala coisas diferentes e não consegue nem mais traquear o tanto de mentira que fala por aí, sabe? Este homem é perigoso com palavras, não dá pra acreditar em nada do que ele fala. Apesar de que, assim, daqui pra frente, eu acho que tem um isolamento e meio que um bullying com eles durante o resto do programa, sabe? Eu acho que essa primeira parte que foi focada neles foi muito, assim, pra acabar com eles. Aí eu começo a ficar mal, porque, sabe, só porque uma pessoa é péssima não quer dizer que eu vou fazer coisas péssimas com ela, sabe? Aí eu não gosto de assistir, porque eles ficaram sempre meio isolados, sem graça. Não sei. Eu tenho esse sentimento às vezes, mas depois eu fico, não, foi bom, que pelo menos eles... Vamos ver se eles aprendem. Mas não sei se eles aprenderam não, depois eu comento. A Vanessa diz que no dia dessa festa do lago, a recepção das outras mulheres do grupo foi bem fria com a Sarah Ann. E aí ela pergunta como que tá essa relação hoje em dia. E aí a Sarah Ann diz que não fala com nenhuma das mulheres. Aí vem a Chelsea e fala, nesse dia você decidiu parar de seguir todas nós e não parou de seguir nossos noivos. Mas assim, fora o Johnny, não tem ninguém de vocês casados hoje. Então assim, provavelmente as mulheres foram frias com ela, porque geralmente fica um grupo de mulheres conversando e um grupo de homens conversando. Os caras não foram otários com ela, só que as mulheres deram gelo nela, né? E aí é isso, sabe, gente? Quando você isola... Olha, isso serve para a sociedade. Quando você isola uma pessoa e ela não se torna mais parte do grupo, eu acho que de duas uma. Ou ela vai se retrair e vai meio que entrar numa depressão, alguma coisa assim, ou ela vem com gosto de gás e o que ela estava fazendo, ela faz em dobro. Que é pra dizer, não, eu fiz porque eu quero mesmo... E vocês vão ter que me engolir. E eu acho que foi a reação dela. Mas disso aí que ela comenta, começa uma confusão. Porque a Sarah diz que as mulheres vinham ignorando ela desde o grupo lá no WhatsApp, que não deve ser o WhatsApp, mas é a mesma coisa. A Jess é transparente e fala que ela removeu mesmo a Sarah Ann do grupo. Claro, a Jess é super amiga da Laura. E aí a Sarah Ann começa a falar mais alto, igual uma metralhadora. E aí a Jess fala... Falar mais alto não vai te fazer ser mais ouvida. Então fala aí que quando você terminar eu falo. Aí a Jess fala: ninguém entenderia a tua situação tão bem quanto eu. Todo mundo tem direito a ter sentimentos, todos os sentimentos são válidos. Mas que todos eles, como um grupo, achavam que eles poderiam ter lidado com a situação de uma forma bem mais respeitosa. E é esse o ponto. O problema não é o Jeremy ter mudado de ideia. O problema não é a Sarah Ann ainda ter sentimentos por eles. O problema não é eles terem ficado juntos. Foi só a maneira péssima que eles decidiram fazer isso e levar isso adiante sem ter consideração pela situação e pelos sentimentos da Laura. O Jeremy fala, com certeza, mas ninguém acredita mais em nada que tu fala. Aí tem outra coisa que o Nick fala, mas eu acho que é mais pra acalmar o pessoal do TikTok, de que ele realmente foi lá e fez todas as perguntas, do que isso ser realmente algo relevante. Ele menciona um vídeo que a Sarah Ann postou falando: gente, isso é um reality, isso é entretenimento, e a gente tá fazendo isso, a gente tá servindo entretenimento, então a gente não falhou nisso, baby. E aí quiseram levar isso pra um lado de que ela não tava levando o programa a sério. Eu achei forçação. Acho que foi aí que começou a meio que entrar no bullying, sabe? Porque a gente mesmo fala que a gente quer ver as tretas e quer ver as confusões justamente pelo entretenimento. E eu acho que ela tava simplesmente reconhecendo isso, que, tipo, as pessoas gostam disso. Não quer dizer que ela fez com a intenção de entregar entretenimento. E outra, né? Se temos 2 casais juntos dessa temporada, é porque ela e o Jeremy são um deles. Aí, lembra que eu falei da história de quando a pessoa se isola? Quando eu fui no Instagram dela, a bio dela é: a vida é muito curta, mande ADM. Que pariu, mulher.
eu tava tentando te defender um pouquinho, mulher. Aí mostra que ela tá fazendo piada com uma coisa que, na verdade, machucou outra pessoa, sabe? Aí eu acho que em vez dela ficar um pouquinho mais humilde, dar uma retraída e meio que, não, deixa isso pra lá, eu percebi que errei e sou uma nova pessoa. Não, ela tá lá, tipo, pronto, eu vou fazer disso a minha personalidade. Aí, uma otária, né? Desculpa. Mas assim, pro que vale, lá no programa, ela fala que na busca dela por amor, corações foram partidos e que essa não era a intenção dela e que ela pede desculpas pra Laura. E o Jeremy também aproveita ali a oportunidade pra falar que foi errado também ficar conversando com a Serena, a situação, e também pede desculpas. E a Laura diz que era só isso que ela queria, que eles assumissem alguma responsabilidade. Aí, acabando esse furdunço, eles já começam o próximo e chamam para entrar o Trevor. E confrontam ele com a história da namorada que ele tinha antes, durante e depois do processo. Nós temos as mensagens, vamos ver? Que o Nick começa a ler alto a mensagem. Meu Deus, que constrangimento, alguém lendo as suas mensagens. Gente, eu adoro que façam as perguntas, que tá todo mundo falando sobre e tal. Mas eu fiquei com vergonha alheia demais. Principalmente, eu acho, porque tinha uma plateia, sabe? Não era só eles, entre eles, meio que lavando uma roupa suja, todo mundo participou daquilo junto, sabe? Depois que o Nick lê as mensagens, o Trevor fica calado tanto tempo que é difícil até de assistir. Say something clever. Okay, doesn't have to be clever, just has to be words. Say some words. Any words will do. Oh my God, this is the longest that anyone has not talked ever. E depois ele fala: eu não sei o que dizer. Pior é que, resumindo a participação dele, foi muito isso. Ele não sabe o que dizer e disse que ela não era namorada dele no sentido técnico, porque ele nunca perguntou: você quer namorar comigo? Mas Trevor, meu Deus do céu, o homem tem cada uma. Dizendo que ama ela mais que tudo, dizendo que vai sair do programa e vai casar com ela e que ela não é tua namorada. Que diabo é isso? Ele diz que os dois eram tóxicos juntos, que ele mesmo é tóxico também, e ele não tem justificativa pra isso, mas que ele de verdade queria ir no programa pra tentar uma coisa diferente e conhecer alguém, porque ele costumava sempre escolher pessoas do mesmo tipo e tal, escolher pelo físico. Mas aí eu já tô entendendo que eu não vou ver evolução nenhuma dele, não vou achar explicação nenhuma, porque em que universo que a mulher ia concordar que o cara realmente fosse pra um programa desse pra ver, vai lá, vai ver se tu acha alguém, pra ver se depois tu volta e quer casar comigo. Mas pelo menos acho que essa humilhação pública vai servir para as pessoas olharem mais pra si e, sei lá, considerar uma terapia. Diz ele que se jogou no experimento e que ficou muito mal quando a Chelsea não escolheu ele, que o Johnny viu, ele pede pro Johnny confirmar que viu ele chorando, porque a galera confia no Johnny, mas não confia nele. E o Johnny confirma, inclusive. A Vanessa pergunta se ele foi no programa pra avançar na carreira dele. Aí ele: não, que carreira? Aí ela, sei lá. Ele disse que foi por motivos bons e motivos ruins. E aí ele virou pra Chelsea e falou que se ela quisesse qualquer explicação, qualquer satisfação, esclarecimento, era só ela chegar nele, porque ele sentia que ele devia isso a ela, mas que ele não se importa com o que as outras pessoas falem. Passamos para AD e o Clay. Ele diz que essa experiência traz muito conhecimento sobre você mesmo, que é uma oportunidade de você se enxergar do lado de fora, e que ele se arrependeu de muita coisa que ele fez, e ele até pediu desculpas para as irmãs da AD e para a mãe dela por ter desperdiçado o tempo delas. O Nick pergunta: agora, com essa perspectiva, olhando para trás, você teria feito algo diferente? Ele diz que a AD é o amor da vida dele e que, sinceramente, ele acha que foi um erro ir ao altar e dizer não. Eu assisti 2 vezes, então da primeira vez eu não captei isso. Mas da segunda vez eu fiquei pensando: ele se arrepende de ter dito não? Ou ele se arrepende de ter esperado até chegar no altar para dizer não? Da primeira vez, só assistindo no embalo, eu achei que ele estava dizendo que ele se arrependia de não ter casado. Mas ouvindo de novo, eu acho que ele só se arrependeu de ter esperado tanto até dizer não lá no altar. Mas de qualquer forma, ele pede desculpas pelo erro e fala de novo pra ela que ela é o amor da vida dele. Eu ainda não acho que ele queria estar casado com ela, mas eu acho que ele queria estar com ela sim. Não sei se de uma forma fiel e exclusiva. E aí Dee fica tipo:
Sim, o que eu faço com essa informação? A Vanessa pergunta pra AD, você acha que namoraria com ele de novo? Aí a AD fica... Próxima pergunta. A Vanessa pergunta a mesma coisa pro Clay. Clay, você namoraria a AD? Aí ele fala, com certeza, 1000%. Esses dois devem estar juntos, pelo menos se... Tem uma hora lá nos episódios que o Clay tá assistindo o Casamento às Cegas porque ele nunca tinha visto antes. E aí ele até comenta com a AD que não se sentia no nível dos caras que ele via nas temporadas anteriores. Aí o Nick pergunta quem era esse cara que ele tava assistindo. Aí ele diz que é o Brett, que tá lá também na plateia. Oh. E realmente, Clay, você não chega nem aos pés dessa joia rara, perfeita que é o Brett. Mas é uma ótima pessoa pra você olhar e se inspirar, em vez do teu pai ou sei lá mais quem que tu olhava antes. Passamos pra Amy e o Johnny e aí mostram várias fotos e vídeos desse 1 ano que eles passaram casados. E aí eles falam que no programa eles tinham mencionado que ainda não tinham tido nenhuma briga. Aí a Vanessa pergunta se agora que passou 1 ano já aconteceu. Aí eles falam que não, que eles já tiveram discordâncias e tal, mas aí eles só conversaram. Gente, se o mundo fosse feito só de pessoas igual a Amy e o Johnny, né? Daí eles passam para perguntas do público, que são lidas por ex-participantes. A Chelsea, a Barbie da temporada passada, se não me engano, pergunta pra Jazz o que a filha dela tá achando disso tudo, dessa experiência, e se ela tinha deixado ela assistir o programa todo. Resumindo, ela diz que a filha tá super animada com tudo, tá super empolgada, mas que ela não deixou a menina assistir tudo. Ok que você pode não ter deixado, mas tu acha que essa menina aqui, desse tamanho, não foi atrás de ver tudo, não? Se ela tiver um aplicativo da Netflix no celular dela, minha filha pode ter certeza que ela viu. Daí, a Giannina, a Didi, faz uma pergunta pro Johnny. Camisinhas não eram uma opção? Porque todos nós finalmente queríamos saber e todo mundo perguntou. Até agora, essa reunion não está pecando em nada. A resposta dele é que, basicamente, ele não sabia muito, nada, sobre anticoncepcionais, que nunca teve que pensar muito nisso por ser homem. Aí, passa pra Alexa, da temporada 3, que faz uma pergunta pra Chelsea sobre o que ela achou daquela conversa da Jess e da Laura no bar, que elas tiveram sobre o Jimmy. Como a gente falou aqui, né? Caíram em cima da Sarah Ann por mandar a mensagem, mas elas duas estavam bem de conversinha ali no bar. A Chelsea responde coisas genéricas, que achou que foi desrespeitoso com o relacionamento dela, e principalmente porque ela já estava muito insegura, mas que já deu tudo certo e ela e a Chelsea são super amigas agora. A Jess fala que foi mesmo falta de respeito dela e que ela já pediu desculpas pra Chelsea e que ela é uma das melhores amigas dela. Gente, esse povo é emocionado, fala as coisas da boca pra fora ou é porque eles são sem amigos mesmo? Pronto, foi isso. É engraçado essa coisa de grupo, né, da influência. Eu acho que a Chelsea deve morrer de medo de ser excluída do grupo do jeito que a Sarah Ann foi. Porque a Laura sempre foi mais amiga da Jess. Fora esse dia aí no bar que elas estavam conversando sobre o Jimmy, teve também na época das cabines, quando o Jimmy falou pra Chelsea que amava ela e ela só sussurrou, cochichou para a Laura e só pra ela que isso tinha acontecido e a Laura foi direto contar pra Jess. Então assim, por mais que eu ache que o que a Sarah Ann fez foi errado, eu acho que ela foi ostracizada do grupo mais porque a Laura é uma das líderes do que por uma questão puramente de sororidade, sabe? Não sei, eu acho. Daí passa pra Micah perguntando pro Jimmy o que a sua amiga achou da Chelsea ter contado o segredo de vocês pro mundo todo. O Jimmy já fica assim com um semblante claramente abatido e diz que ela não merecia isso, que ele contou esse fato porque ele estava planejando se casar com a Chelsea e que ela merecia saber tudo a respeito dele. Mas que uma das amigas ainda tá muito puta com isso. E ele diz que tem vários amigos homens, mas que ele não fala sobre sentimentos e tal. Com os amigos homens dele, com as meninas, ele pode se abrir mais. Que ele foi pro programa sabendo que ele próprio ia se expor, mas que elas só apareceram lá pra apoiar ele. Aí o Nick continua fazendo seu trabalho de apresentador e vira pro resto das pessoas e pergunta o que elas acham disso. E eu acho muito engraçado que agora ninguém quer falar nada. Tá aí porque que a Chelsea tem uma necessidade tão grande de ser aceita por esse grupo. Porque se ela não fosse, o que ia ter de gente caindo em cima dela por causa dessa história agora?
Cadê as histórias de sororidade de vocês com a amiga do Jimmy agora? Tudo relativo. Quando falam alguma coisa, é mais pra dizer que, realmente ela não devia ter falado, mas eu entendo o que ela tava sentindo, ela devia estar sobrecarregada. Pra lá vocês. Gente, eu não odeio a Chelsea. Não, eu gosto dela, eu gosto. Eu não falo mal de todo mundo também assim não, Léo, é o meu jeitinho. E também acho que ela foi o ponto alto dessa temporada. Mas sinceramente eu esperava mais perguntas pra ela nessa reunion. O Nick ainda pergunta pro restante do elenco se eles se surpreenderam com o que eles viram comparado com o que eles estavam vivendo. A AD fala que sim, porque ela sempre via a Chelsea sendo alegre, divertida, extrovertida e leve, e que foi muito difícil de assistir o quão insegura ela tava na relação dela. Nessa hora, o Jimmy pega assim na coxa dela, da Chelsea, né? A Chelsea pega na mão dele, eles se olham meio que se checando assim, tipo, tá tudo bem? Peraí, esses dois estão juntos? Rapaz, parece que eles tentaram ficar juntos aí até uns dias depois do experimento, mas que não deu certo. Mas temos imagens aí deles juntos ainda. E é sério que esses dois ainda tem alguma esperança de dar certo? O povo se libertem, pelo amor de Deus. Perguntam pra Jess se ela e o Jimmy ainda têm uma relação de amizade. E aí ela diz, eu achava que sim. Mas que ele deu uma entrevista esses dias dizendo que um dos motivos por ele não ter escolhido ela foi porque ela metralhou um monte de coisa lá quando tava nas cabines pra ele e saiu, deixando ele meio que lá falando sozinho depois de 10 minutos que estavam lá. E ainda comentou que a edição foi bondosa com ela, com a Jess. A Jess, que aparentemente tem uma memória e um poder de interpretação e argumentação bem maiores do que o Jimmy, e por isso que eu acho que ele escolheu a Chelsea pra ele sempre ser o sensato da relação, falou que não foram 10 minutos, foi 1h30 depois. E eles já tinham conversado muito a esse ponto. Aí ele falou, eu posso até concordar uns 45 minutos. Jimmy, de 10 pra 45 minutos é um pulo grande. Aí ela fala, pois roda aí o VT que eu tenho certeza que não foi. Aí com certeza isso não foi mostrado lá na hora, porque eles não sabiam que essa conversa ia acontecer desse jeito, né? Mas para nós que estamos assistindo, eles mostram que na verdade durou 2 horas e 13 minutos essa conversa a que ele está se referindo. E ele diz que na percepção dele foram 10 minutos. E ela fala, tá, aí quando você vai dar entrevista, você fala que foi a sua percepção, pra você foi rápido, mas você não fala isso de mim, que eu dei um discurso e levantei deixando você sozinho depois de 10 minutos de conversa. E olha que nessas 2 horas e 13, tem uma hora que a Jess fala que não tem mais nada o que dizer e acha que eles devem encerrar por ali e tal, que ela não vai ficar chateada, mas que aquilo tá parecendo forçado e que não vou chegar em lugar nenhum, mais ali naquele momento, né? E aí o Jimmy fala, nossa, eu até te agradeço por você tá meio que encerrando isso aqui por hoje, porque eu realmente não consigo achar as palavras pra te explicar o que eu sinto, porque eu acho que era isso que estava sendo esperado ali no momento. Porque eu entendi que foi no mesmo dia que ela deu a carta lá, que ela escreveu pra que seja lá quem fosse o marido dela, e ele não disse nada, disse que estava honrado de ter lido e tal, mas não falou que sentia nada por ela, não explicou nada. Aí, a Vanessa traz a história que mais rodou a internet, obviamente, que foi a comparação com a Megan Fox. A Chelsea disse, vocês trouxeram ela? Ela tá aí? Boa. Mas aí ela fala que foi só um comentário bobo, que escapuliu, e aí por causa disso a vida dela virou de cabeça pra baixo. Mas que ela tava muito orgulhosa dela mesma, de como ela conseguiu lidar com isso, porque a internet realmente pode ser terrível, mas que ela escolheu levar pro lado do humor, e aí todo mundo levanta e aplaude, e realmente, Chelsea, parabéns, porque não é fácil. Beleza. Mas aí assim, não teve nenhuma pergunta sobre as inseguranças dela, se foi algo que ela reconheceu que ela fazia antes em outros relacionamentos, mas que nunca tinha visto de fora tão claramente assim. Depois de um ano, o que mudou? Isso não era nem pra cair em cima dela, pra fazer bullying, nada disso não. Eu queria realmente saber como ela se viu depois de ver os episódios. Daí a Alexa faz uma pergunta pra Brittany e o Kenneth, e a essa altura eu não lembrava nem mais que eles estavam lá. Foi uma pergunta bem esquisita, tipo, vocês pensaram em fazer aquilo pra ver se o desejo surgia? Mas gente, que pergunta é essa? Alguém acha que é assim que acontece? Você faz primeiro
pra ter o desejo depois? A Brittany responde o óbvio pra ela, que ela entrou no experimento já com isso na cabeça, que ela preferiria esperar até depois do casamento e que sexo pra ela é um bônus, é um complemento de algo que já tá muito massa antes disso. O Nick comenta que quando eles voltaram da República Dominicana pra ficar naqueles apartamentos, ele disse que podia praticamente ouvir o público gritando pro Kenneth sair do diabo do celular. E se quando ele assistiu, ele percebeu que ele estava focando muito mais no celular do que na noiva dele. O Kenneth diz que ele estava sim, focado na noiva, que não adianta dizer que não tava. Mas que ele é diretor, que ele ama muito as crianças dele, que ele ama muito os pais, que ele é muito atencioso, que tem que responder as coisas. Ou agonia de gente que não admite o que fez. A gente viu, Kenneth, todo mundo viu. O Nick pergunta também sobre o término, porque pelo que a gente vê lá, parece que ele não se importou muito na hora que eles terminaram, e muita gente da internet até mencionou gaslighting. Segunda pausa para o momento, explicando gírias gringas. Gaslighting é o termo em inglês pro nosso famoso "tá me fazendo de doido", originado de uma peça que depois virou filme britânico chamado Gaslight, no qual o marido manipulava a esposa para ela acreditar que ela era doida e não confiar na própria memória. Kenneth responde só coisas genéricas mesmo, que isso era só percepção das pessoas que estavam vendo, o material editado, blá 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 e tal. Nick Lachey traz o assunto para o presente e pergunta como é que eles estão agora. A Brittany fica pegando, na perna dele o tempo todo e eu já tava pensando se eles estavam juntos também. Ela diz que eles estão muito próximos, que eles se ligam quase todo dia, fazem chamada de vídeo, mas que são somente amigos e que eles estão muito felizes assim. E o Nick pergunta, mas e aí, vocês são amigos o suficiente pra se darem conselhos amorosos, por exemplo? Eles respondem que até tiveram essa conversa recentemente e que os dois concordam que por mais que eles se falem todo dia, que eles tenham uma relação muito próxima de amizade, que eles também são pessoas muito respeitosas e que se isso fosse afetar a relação de algum deles, eles diminuiriam esse contato, né? Aí passam pra Colleen e o Matt como se alguém tivesse interessado. Mas foi engraçado que o Matt já tem toda a skin de marido abusivo, né? Aí ele falando lá que a Colleen se apresentou num balé, porque ela é bailarina, né? E que ele disse que ela era a coisa mais linda do mundo. Mas a pose dele de tiozão embriagado parecia um filme clichê, olha isso. Te ajeita, macho. Daí o Nick fala do Matthew. Lembra do Matthew? Diz que ele foi convidado pra reunion, mas que ele recusou. E novamente eu trago o assunto. É sério que pode recusar? Isso devia ser permitido só assim, com uma dispensa psiquiátrica. Que a pessoa não tem condições de encarar as consequências do que ela mesma escolheu fazer, provavelmente. Mas enfim, ele lembra que ele foi acusado de falar as mesmas coisas pra AD e pra Amber, né, na época das cabines. E aí eles mostram as imagens. Eu continuo não achando tão grave. Eu acho que foi mais a história do pai lá que eu já comentei em vídeos anteriores. Eu acho que se um cara quer pedir a mão da noiva em casamento pro pai dela, ele quer fazer isso porque ele tem uma vontade de fazer isso por ser tradicional e não porque uma pessoa inspirou ele a fazer isso e ele só quer fazer por causa dela. Aí a Vanessa pergunta pra AD se ela chegou a encontrar o Matthew depois do programa. E ela diz que sim. Não só encontrou, eles chegaram a ir em encontros, no plural. Ela disse que no primeiro ele só queria se desculpar e tal, por como tudo se desenrolou lá. E ela pensou, Matthew até que é bonitinho. Nessa hora ela dá um tapinha no Clay e fala, com todo respeito. Aí que no segundo encontro ele acabou cozinhando um jantar pra ela. Ou seja, gente, ela esteve dentro do apartamento do Matthew. Ele cozinhou pra ela. Gente. Mas enfim, ela disse que foi só isso. Que as vidas deles são totalmente diferentes, que as rotinas deles são totalmente diferentes, que eles querem coisas diferentes e ficou por isso mesmo. Ou seja, né, os dois estavam curiosos pra ver o que eles estavam perdendo ali e foram descobrir. A Vanessa puxa a história ali pra Chelsea e pro Kwame, o Pob que até agora não parece estar feliz nesse casamento, mesmo depois de uns 2 anos. E aí mencionam que agora a Chelsea ajuda a selecionar o elenco de Casamento às Cegas. Então, tu que é a responsável por esses desastres aqui ou tu só é responsável pelos próximos? Aí eles passam pra Maika da temporada 4 e o Izzy da temporada 5 pra explicar finalmente o que diabo é que aqueles dois estão fazendo ali. Aí eles anunciam que na verdade eles estão no elenco da próxima temporada de Perfect Match, que muito provavelmente vai ser a próxima série que eu vou trazer pra comentar aqui com vocês. Vocês já assistiram
A temporada passada já tem uma temporada. Eu não sei se alguém já viu, mas eu achei assim bem caótica. Mas eu espero que eles tenham aprendido a lição e tenham melhorado nessa temporada. Ficou faltando só a data de lançamento. E nossa querida Jess também estará em Perfect Match. E com isso, eles terminam o programa e vão lá brindar o amor, a busca, a jornada e aos finais felizes. Eles fazem aquele brinde que o Clay sempre faz, que eu inclusive adoro. Eu não estou acima de você, não estou abaixo de você, mas eu estou bem aqui com você. É água, gente. E é isso, pessoal. Oficialmente finalizando a 6ª temporada de Casamento às Cegas. Muito obrigada por terem acompanhado comigo. E eu espero que Perfect Match chegue logo pra gente se encontrar de novo. Se surgir algo legal antes disso, eu apareço mais cedo pra gente julgar a vida alheia juntos. Um beijo enorme, eu espero muito que vocês tenham gostado. E tchau. Vai deixar saudades essa temporada.